Olá de novo e voltamos a estar aqui com o nosso convidado da semana passada, o professor Dr. Rui Campos, para continuarmos esta conversa sobre ansiedade e depressão, porque é um tema, ou são temas que nunca se esgotam. O professor Rui Campos é professor na Universidade de Évora, no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora. É responsável pelas unidades curriculares de psicopatologia e de avaliação psicológica. É também membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, tenho que voltar cá, professor, para falarmos deste assunto tão grave, e membro do Centro de Investigação Integrado em Saúde da Universidade de Évora. O professor Rui Campos foi meu professor, espero ter aprendido alguma coisa consigo. Agradeço-lhe mais uma vez por estar aqui connosco. Vamos continuar a falar da ansiedade e da depressão e gostava de levantar aqui uma questão que já na semana passada enunciámos, que são as somatizações ou as manifestações no corpo, que muitas vezes levam a pessoa ao médico, aos médicos, num conjunto de exames mais ou menos invasivos, porque há aqui também alguns exames bastante invasivos. Quando se trata, por exemplo, do aparelho digestivo, há muitos fatores aqui de somatização, ou então as chamadas dores, como as pessoas dizem, as dores sem explicação, que não se vê nos exames, nas radiografias, nas TACs, nas ressonâncias magnéticas, e que só quando os médicos não têm mais explicação é que mandam as pessoas ao psicólogo. E depois o caminho não é curto, nós não temos nenhuma varinha de condão para tirar as dores às pessoas. Mas a psicoterapia permite depois a expressão dessas dores através da palavra. É isso? Sem dúvida. Obrigado uma vez mais e na continuação do programa anterior, sem dúvida, só pode passar por um processo psicoterapêutico à la longue, quer dizer, nós não podemos esperar que problemas que demoraram meses ou anos a instalarem-se possam ser resolvidos magicamente. Eu sei que isto é difícil às vezes para as pessoas, aceitar isto, esta necessidade de tempo. É um tempo externo, mas também é um tempo interno que tem que estar aqui em conta. Falei de coisas importantes e que entram na esfera das perturbações de somatização, por um lado, e da própria patologia psicossomática, não é? Que são, por um lado, elas não são academicamente a mesma coisa, embora às vezes sejam difíceis de distinguir. Mas, assim, para quem nos ouve perceber, uma doença psicossomática é uma doença concreta, do foro médico, mas que se pensa que a componente psicológica tem um papel importante no seu desencadeamento e na evolução da própria doença. Cada vez mais se sabe que há estas doenças psicossomáticas, muitas vezes são chamadas patologia funcional. Cá está. Deu o exemplo da questão do sistema gastrointestinal, não é por acaso. De facto, estou-me a lembrar aqui de uma patologia psicossomática, que é a síndrome do intestino irritável. Muitas vezes as pessoas vão ao gastroenterologista, e muito bem, para descartar outras causas, a pessoa apresenta, de facto, queixas que são funcionais, diarreia, obstipação, outras queixas também gástricas, azia, a chamada azia, e, de facto, não há nada que, do ponto de vista orgânico, médico, possa explicar estas queixas. E são chamadas queixas funcionais. E há um fenómeno aqui também afim deste que falou da questão da somatização, que é na impossibilidade da pessoa poder pensar a sua ansiedade e ou a sua depressão. É o corpo que fala por ela, não é? E, portanto, somatizar é tornar somático, tornar a vivência no corpo daquilo que originalmente era psicológico. A dor, como disse, a dor que a pessoa não consegue explicar, o médico não consegue explicar, é muito comum a dor lombar. A dor lombar é uma dor muito, muito interessante do ponto de vista para psicólogos como nós, mas para todos aqueles que se interessam pela compreensão holística do ser humano. Porque as pessoas têm, às vezes até, aqui sim, alguma patologia orgânica na coluna lombar. Mas depois o que é certo é que a dor não é sempre constante. Não é? E as pessoas têm momentos em que têm uma dor muito mais forte do que noutra. E sabe-se que há mediadores que podem ajudar a compreender isso, que têm a ver com a inflamação.
E quando há maior inflamação, a pessoa sente mais dor. E a pessoa sente mais inflamação quando está mais deprimida. Porque há marcadores da inflamação que aumentam o cortisol, por exemplo. Não é? que são chamados marcadores, as citoquinas pós-inflamatórias, portanto, são marcadores biológicos que se podem mensurar e que aumentam sem uma razão clara para isso. E pode-se pensar que o estado emocional do indivíduo contribui para esta inflamação, que por sua vez depois é sentida como uma dor mais intensa. Eu diria, do ponto de vista simbólico, não é? Do peso da vida na zona lombar, a pessoa sente o peso. Professora, as pessoas às vezes até dizem parece que carrega o mundo às costas. Exatamente. Não é? Essa expressão é na MUS, porque de facto e a pessoa vai para baixo. E note, nós no último programa não chegámos não chegámos a falar disto, mas a palavra depressão, que aliás vem etimologicamente do latim, remete para qualquer coisa de ir para baixo. O prefixo de, é ir para baixo de pressão, portanto, baixa da pressão, não é? Aliás, note-se que mesmo na geografia e na meteorologia, agora estamos num período das depressões, não é? Das depressões. Depressão é baixa de pressão atmosférica. Ora, a depressão do ser humano também tem que ver com baixa de pressão anímica e vital. Portanto, por isso é que as pessoas associam muito a depressão com a tristeza, mas a tristeza não é depressão. E há depressões sem tristeza, mas não há seguramente depressões sem este abatimento, sem esta falta de elan vital e sem essa baixa da pressão anímica e vital. Isto para lhe dizer que estar triste num dado momento pode ser, de facto, muito transformativo, porque a tristeza remete-nos para nós mesmos e faz-nos visitar o nosso mundo interno. Já a depressão, quando é uma depressão clínica e marcada, pode ser verdadeiramente paralisante. Não é? E a pessoa não consegue, às vezes, naquelas depressões, como sabe, aquelas depressões mais graves, em que já nem há propriamente tristeza ou humor depressivo, há uma apatia total. Não é? Portanto, a tristeza e uma depressão dita ligeira pode ser um momento único de elaboração. O indivíduo sente-se mais triste, olha mais para si, põe-se um pouco em causa, não há mal nenhum em nós nos pormos às vezes em causa, desde que isso não tenha um impacto brutal na nossa vida. Já a depressão vera, a depressão major, essa sim pode ser verdadeiramente paralisante. De facto, não é por acaso também que muitas depressões aparecem descritas como depressões mascaradas. São aquelas depressões em que as pessoas não apresentam um humor depressivo evidente, não se dizem muito tristes, não se dizem muito desmotivadas, não se dizem muito anódicas no sentido da falta de prazer, é um termo da semiologia que significa anedonia, dificuldade em experienciar prazer, mas as pessoas vivem a depressão na esfera corporal, vivem uma depressão dita mascarada ou somática, não é? E, portanto, são as dores, são as queixas no estômago, as dores de cabeça, etc. As quedas de cabelo também. Muito. Esses equivalentes são terríveis porque depois alimentam-se a si própria. Depois a pessoa perde o cabelo e fica mais ansiosa com a situação. Portanto, é uma coisa sem fim. Mas, de facto, são tudo manifestações, como dizia no início, que têm que ser elaboradas e o espaço para o fazer é, obviamente, um espaço psicoterapêutico. Nós sabemos isso e, como disse há pouco, às vezes é difícil explicar às pessoas e as pessoas aceitarem que vamos precisar de muito tempo para abordar um problema que também tem muito tempo, às vezes anos. Chegam-nos à clínica pessoas a tomar antidepressivos há 20 anos, já me aconteceu, assim se calhar também, e chegam-nos pessoas que estão tão mal, que dizem, ok, eu venho aqui, mas eu já venho do psiquiatra ou eu também quero ir ao psiquiatra. Qual é a sua opinião sobre a medicação, sobre os psicotrópicos nestes casos? Diria que é uma espécie de uma opinião um bocadinho ambivalente, porque, de facto, há situações em que os psicofármacos podem ser úteis, sobretudo quando não são para tomar à la longue. Não é? Um antidepressivo, apesar de tudo, deve ser tomado pelo menos durante 6 meses a 1 ano, mas é para descontinuar depois. Não é? Portanto, é para tomar durante um tempo mínimo, que é o tempo terapêutico, digamos assim, mas não é expectável que uma pessoa esteja há 20 anos a tomar antidepressivos. E muito menos ansiolíticos. Até porque já não fazem efeito. Já não fazem efeito. Há alterações estruturais, isso está estudado também, há literatura sobre isso, há alterações do sistema nervoso central
que depois não se sabe se é da depressão ou se são dos antidepressivos. Até porque a ideia do mecanismo de ação dos antidepressivos, aqui num parênteses, não é bem aquilo que se pensava que era há 20 ou 30 anos e, portanto, os antidepressivos ajudam algumas pessoas, mas ajudam por razões diferentes daquelas que se pensava há umas décadas atrás. E isto para dizer que as pessoas podem recorrer a um psiquiatra, às vezes até basta um médico de família, em determinados momentos e serem medicadas. Isso só por si não é um problema. O problema é as pessoas pensarem que isso é suficiente e é fazerem-no continuadamente sem que haja o objetivo de determinado ponto, parar. Já agora, também para quem nos ouve, o que não é nada bom é começar a estar num antidepressivo e depois parar, e depois na semana seguinte voltar outra vez a tomar, e depois parar outra vez. Portanto, é um bocadinho como a lógica dos antibióticos, quer dizer, as pessoas devem tomar um antidepressivo pelo tempo que o médico prescreve e nunca menos de 6 meses. Agora, os ansiolíticos, de facto, são um bocadinho como aquelas pragas, não é? Que às vezes acontecem nos campos agrícolas, porque as pessoas começam a tomar ansiolíticos supostamente em SOS e depois passam a tomar os ansiolíticos de forma continuada e os ansiolíticos causam imensa dependência, não é? Sim, sim. E portanto... A pessoa diz-me já não posso viver sem isso, não é? E depois o problema é que a dependência psicológica, a dependência física não podem ser descontinuados também de um dia para o outro e de facto a pessoa depois já não consegue... É como se encontrasse uma espécie, permita-me a expressão, de muleta psíquica, não é psíquica, aqui é farmacológica, mas que a pessoa se agarra sempre que precisa. Ora, isto é o contrário daquilo que nós desejaríamos, que é porque a pessoa encontrasse, juntamente com o psicoterapeuta, estratégias para se poder autorregular, para transformar qualquer coisa que está menos bem e, portanto, eu volto a dizer, não é que as pessoas não possam ser medicadas. Agora, a própria investigação empírica também mostra isto, que o sucesso terapêutico é muito maior quando é combinada esta medicação com a psicoterapia. Professor, estava aqui a ouvi-lo e a pensar que nos vários tipos de pessoas e de várias idades, e a pensar que nos surgem cada vez mais crianças com sintomas de ansiedade, inclusivamente ataques de pânico. Isto surge muito, está a surgir muitíssimo, e também com sintomas depressivos, mas muito mais com sintomas de ansiedade. Qual é aqui o papel, ou qual deve ser o papel da família e da escola em todas estas questões? Pois, de facto, haverá múltiplas causas para essa realidade, mas voltamos outra vez à etimologia das palavras, que eu acho que às vezes nos ajuda muito. Que a ansiedade vem também de origem latina e na sua etimologia remete para a ideia de inquietação. E anxios de anxietas e depois anxios de a ideia de inquieto. E eu pergunto-me o que é que está a inquietar as pessoas, nomeadamente as crianças. O que é que anda a inquietar-nos no nosso coletivo? E seguramente muitas coisas. E eu acho que muitas vezes as crianças experimentam ansiedade, como está a dizer, até sob a forma de ataques de pânico. Outras vezes sob um equivalente também, que é através da esfera motora. Como sabe bem, a questão da hiperatividade, a tão conhecida PHDA, não é? Déficit de atenção também. Diga? E o déficit de atenção. Déficit de atenção. Uns mais predominantemente num lado e outros do outro, uns mais hiperativos. E, de facto, nós podemos interrogar-nos se isto não é uma resposta a esta intranquilidade interna, esta inquietação que, uma vez mais, a criança não tem forma e não tem com quem partilhar o seu mal-estar e alguém que depois possa ajudar a elaborar. E, portanto, à míngua de outra estratégia, a mente da criança, que não é capaz de elaborar, transfere isto para a esfera motora, não é? Portanto, a criança agitada, ou a criança está sempre nas nuvens, nunca se lembra de nada, não, sempre desatenta, porque há qualquer coisa que se passa internamente. Eu acho que os pais devem entender que isto não é para tratar na esmagadora maioria dos casos, com estimulantes, não é? Como o conhecido metilfenidato, a Ritalina, que é vulgo, nome comercial, Ritalina, entre outros. Mas, de facto, que exige outro tipo de estratégias. É claro, haverá casos extremos de uma agitação incontrolável em que, uma vez mais, os psicofármacos podem ter indicação, mas na maior parte das crianças, as crianças precisam de outras respostas que não são propriamente serem medicadas. Mas isto tinha a propósito da ansiedade e do
do aumento da ansiedade, e nós vemos isto de facto. Mas outra coisa que é muito preocupante, eu ouvi há uns tempos o professor Carlos Neto, da Faculdade de Universidade Humana, dizer que as crianças não sabem brincar. É uma coisa paradoxal e inquietante também. Cá está, inquietante, que é, mas como é que uma criança não sabe brincar? O que é que se passa? As crianças espontaneamente brincam, não é? Ser criança é isso. Mas ele dizia, mas sabem jogar muito bem aos jogos eletrónicos. E, portanto, a criança, quando se lhe dá liberdade, dizia ele, para poder brincar, a criança não sabe o que é que há de fazer. Portanto, aqui uma receita caseira. Talvez fosse bom as crianças poderem ir para a rua, andarem a subir os muros, poderem correr, esfolar os joelhos, sujar a roupa, irem de autocarro para casa. Que as crianças hoje em dia moram a 500 metros e os pais vão buscá-los à porta, não é? Quando Portugal é um país relativamente seguro. Portanto, tudo isto é um caldo onde as crianças estão. Depois a exigência, que é outra coisa que cria a ansiedade. A ansiedade vem do excesso de exigência também, que é, tem que ser o aluno melhor, tem que ser o desportista melhor, e ninguém é melhor em tudo. Portanto, uma espécie de, perdoem-me aqueles que não o são, mas uma espécie de hiperpais. E hiperpais dão hipofilhos. Como diz muitas vezes um colega nosso, o meu supervisor, os miúdos até ao 9º ano só precisam de ter 3 para passar, não é? Mas há uma pressão muito grande, mas uma pressão enorme dos pais, dos professores, ter a melhor turma. Eu ouço isto algumas vezes, os professores querem ter a melhor turma, os pais querem que os filhos tenham 5, se tiverem algum 4 já não é muito bom, se tiverem 3 ainda muito pior, não é? Explicar isto aos pais é muitas vezes necessário para ajudar as crianças. Explicar que isto não tem assim tanta importância. E lembro-me do professor dizer, nas nossas aulas, nas suas aulas, nas minhas, que passado aqueles meses nós estávamos muito preocupados com as notas, mas depois já nada disso importava. Depois de passar até no aluno do ensino superior é assim, mais nas crianças ainda mais. Quanto mais nas crianças. Mas há muitas vezes essa pressão. E quando eu atendo crianças também e trabalho com ludoterapia com crianças, e tenho que explicar aos pais que eles estão a pagar para os filhos deles brincarem, para brincarem comigo. Que parece uma coisa assim, parece uma coisa assim, paradoxal. Não é paradoxal, mas de verdade há miúdos que não sabem brincar e isto é preocupante. E leva cada vez mais os pais a procurar ajuda, e ainda bem, não é? A procurar ajuda psicológica, muitas vezes para estes meninos que na escola são hiperativos e eu depois vejo-os ali, eles não são hiperativos coisa nenhuma, não é? O que é que se passa também, mas isso seria outra discussão, outro programa. Professor, existe uma personalidade depressiva e uma personalidade ansiosa? Um tipo de personalidade? Sim, seguramente. Nós podemos falar, de facto, de traços. Eu penso, para quem nos ouve, a forma mais fácil de compreender é, uma coisa é estar ansioso ou estar depressivo, outra coisa é ser ansioso ou ser depressivo. E a personalidade depressiva e a personalidade ansiosa, podemos dizer o paralelo, é equivalente, tem a ver com a tendência do indivíduo para reagir às situações com a vivência depressiva e com a vivência ansiosa. E há pessoas que, independentemente de estarem num dado momento mais ansiosas ou mais depressivas, têm essa tendência maior, é um traço. E, aliás, a psicologia da personalidade, ao longo das décadas, falou de um palavrão, também uso aqui um palavrão que eu aqui vou dizer, que é o neuroticismo. E neuroticismo não é nada demais. Todos nós temos um certo traço de neuroticismo, que é esta tendência para o mal-estar, para vivenciar o mal-estar. E por isso, há pessoas que têm mais do que outras. Portanto, é um traço, e os traços psicológicos, os traços de personalidade, seguem uma curva de Gauss, não é? Portanto, a maioria das pessoas tem um traço médio, depois algumas têm menor, e depois temos ao outro lado, que são as pessoas que têm o traço mais marcado. E são essas, têm o traço depressivo, ou um traço ansioso mais marcado, que têm mais vulnerabilidade e mais tendência para reagir às situações com ansiedade ou depressão. E este traço, como eu já tinha dito, creio que no programa anterior, condiciona também a leitura que as pessoas fazem da circunstância. Quer dizer, a pessoa que tem um traço mais depressivo tende a olhar as circunstâncias como tendo a ver com ela. Por minha culpa, foi por minha culpa. Se eu não fosse eu, com outro não tinha acontecido. Eu sou um falhado.
E o ansioso também tende a ler as situações como mais perigosas. E ao ler as situações como mais perigosas, reage com mais ansiedade. E, portanto, o que é importante não é o nosso traço, todos nós temos traços de personalidade, depressivos, ansiosos, outros. Depende, é como é que nós conseguimos manejar as circunstâncias. Eu gostava de deixar esta mensagem. Eu, há uns tempos, ouvi um colega nosso falar sobre a perturbação de stress pós-traumático num pequeno evento e depois, no final, as pessoas colocavam perguntas, as pessoas que estavam a assistir online. E uma senhora muito indignada que dizia, então, mas, quer dizer, eu tenho uma perturbação de stress pós-traumático, é porque tenho menos resiliência? Como se a resiliência fosse uma coisa que a gente compra na loja e uns têm a mais e outros têm a menos. E o colega ficou muito incomodado, tinha 20 perguntas para responder e, portanto, não sabia o que é que havia de dizer. E eu pensei assim, sim. Se desenvolve uma perturbação de stress pós-traumático é porque houve uma brecha na resiliência do indivíduo. E não há mal nenhum nisso. Porque todos nós temos momentos na vida em que temos brechas na nossa capacidade de adaptação. Portanto, a saúde mental não tem a ver com uma resiliência máxima. Tem a ver com flexibilidade, tem a ver com adaptação, tem a ver com a capacidade de olhar o que nós fazemos e de nos ajustarmos quando as coisas não nos correm tão bem. Agora, vão sempre acontecer coisas que nos deprimem, vão sempre acontecer coisas que nos deixam ansiosos. Professor, uma recomendação, se quiser, aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, a quem nos vê também através do Balentrio. Pois, a recomendação, eu acho que não há que ter medo destas emoções, porque todos nós passamos por elas, estas emoções que são dolorosas, são irritativas por natureza. O afeto depressivo é um afeto irritativo, o afeto ansioso também, mas não há que ter receio, são reações que temos em determinados momentos da vida, que podem ser úteis até, podem ter a tal função de sinal que eu disse há pouco. Quando, por uma qualquer razão, não conseguimos manejar estes afetos, eles são demasiado intensos e, sobretudo, mais do que intensos, demasiado perturbadores, têm um impacto demasiado grande, então pedimos ajuda a um psicólogo. Quando estamos doentes, temos icterícia, vamos ao médico de família ou ao gastroenterologista. Quando a dor é psíquica, vamos ao psicólogo. E acho que é esta mensagem. Sem mais, quer dizer, é assim que funciona, é assim que deve ser. Não há que ter receio disto. E não há problema nenhum com isso, Problema não é? nenhum. E foi assim, mais um episódio do Balentrium Cast. Até à próxima semana.